E meu povo, Geografia 2. Uma das maiores constatações do mundo atual é a velocidade com que são passadas informações entre diversos lugares que estejam próximos, quer distantes, fazendo deles espaços mundiais. A comunicação e a circulação de informações, dados, ideias ou decisões coexistem instantaneamente no chamado tempo zero. Velocidade, instantaneidade e simultaneidade são características do chamado meio técnico científico informacional, iniciado após a Segunda Guerra Mundial e consolidado a partir da década de 1970. O geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a ciência, a tecnologia e a informação são, hoje em dia, a base técnica da vida social. Ou, em outras palavras, o meio técnico científico informacional é a aparência geográfica da globalização, e os territórios seriam convenientemente equipados para facilitar a circulação do principal vetor desse período, que é a informação. Nos últimos anos, a revolução técnico-científica vem ocorrendo principalmente no campo da microeletrônica e das telecomunicações, desenvolvendo-se com a reestruturação da produção e do trabalho no sistema capitalista, da economia internacional e dos territórios. A alta tecnologia possibilita a crescente internacionalização da economia por meio da interdependência entre capital, trabalho, mercado e processos produtivos. Com isso, o mercado, graças à técnica e à ciência, tornou-se global, interligando as economias dos países. No contexto geral, a economia capitalista dominante no mundo estimula a competição econômica e força as empresas, notadamente as de grande porte, a buscarem eficácia, gerando sucessiva revolução do trabalho, da técnica e dos produtos. Modelos cada vez mais aperfeiçoados de comunicação e de fluxos de informações, além de técnicas mais efetivas de distribuição, tais como empacotamento, controle de estoque e containerização, permitem a aceleração das atividades e da circulação de mercadorias. Bancos eletrônicos e dinheiros de plástico são inovações que agilizam os fluxos comerciais e permitem a aceleração dos negócios nos mercados financeiros e de serviços, tanto nacionais como internacionais. A economia de mercado busca a diminuição das distâncias, por isso representa a redução do tempo de produção, de circulação e de consumo de mercadorias e, efetivamente, menores custos, pois no sistema capitalista de produção, tempo é dinheiro. Enormes avanços foram feitos nesse sentido ao longo do século XIX e na primeira metade do século XX. Foi isso que aconteceu quando surgiram as estradas de ferro, o cabo submarino, o telégrafo sem fio, o automóvel, o telefone, o rádio, o avião a jato e a televisão. Ao formarem redes técnicas de circulação e comunicação, possibilitaram realizar integrações territoriais, quebrando as barreiras físicas para o transporte e para a circulação de matérias-primas, de bens produzidos, de pessoas, de ideias, de decisões e de capital. Mas nenhuma dessas inovações cumpriu tanto o espaço, acelerando o processo de integração, como as novas tecnologias de informação. Atualmente, ocorre um aumento significativo no número de redes de circulação e de comunicação. Por sua vez, podem se sobrepor uma às outras, permitindo ao mesmo tempo a aceleração nos processos de integração produtiva, integração de mercados, integração financeira e integração de informações. Outra característica desse processo é o aprofundamento de especializações produtivas de algumas regiões em detrimento de outras, aspectos diretamente relacionados à fluidez das redes e dos sistemas de regulação locais.
Como podemos observar no mapa a seguir, um retrato disso é o acesso desigual às novas tecnologias no mundo. No entanto, cria-se com frequência um processo de desintegração, no qual países e nações são excluídos das vantagens geradas pela alta tecnologia da informática, como acontece normalmente com muitas nações africanas. A exclusão chega também a milhões de trabalhadores de países centrais, onde máquinas inteligentes estão substituindo funcionários em escritórios e operários, processo motivador do desemprego estrutural. As transformações estruturais na nova ordem mundial. O processo de industrialização chegou ao ápice nas economias desenvolvidas por volta da segunda metade da década de 1960. Entretanto, nos anos de 1970, iniciou-se um processo de desindustrialização relativa, o que representou uma nova relação entre os mercados e as empresas. Os chamados serviços privados passaram a ser produzidos em empresas menores, mais dependentes do mercado e da demanda dos clientes, o que aprofundou o processo de terceirização produtiva e modificou a relação de poder entre empresas, trabalhadores e mercado. Observou-se também a introdução de novas modalidades de produção devido ao desenvolvimento de tecnologias mais flexíveis, em razão da informatização do processo de produção. A expansão dos mercados financeiros na nova ordem mundial pode ser explicada pela sua alta competitividade e pelo impacto que provoca nas relações que esses mercados mantêm com os estados, que podem encorajar ou inibir a integração mundial e atender ou não às necessidades das empresas transnacionais por meio do sistema de regulação. Paralelamente, os estados passaram a depender da confiança dos meios financeiros internacionais para implementar suas políticas públicas. Nesse sentido, a capacidade dos mercados de poder gerar mais capital que o próprio Estado explica a onda de privatizações que marca os tempos atuais. A importância da internet no mundo atual. O meio técnico, científico e informacional é essencial para o desenvolvimento tecnológico e para a expansão das informações no espaço globalizado. Nesse contexto, a internet é um instrumento fundamental para as conexões interativas mundiais, possibilitando o fluxo de capitais e as negociações nas bolsas de valores, os fluxos comerciais em escalas múltiplas, a aceleração das comunicações, a maior integração entre culturas e o avanço em pesquisas diversas. Entretanto, há também problemas relacionados à utilização da internet, que ocorrem a níveis nacionais e internacionais. Entre eles, podemos destacar fraudes nos sistemas, atividades associadas a crimes digitais, presença de programas maliciosos que destroem outros programas complexos de computadores, pirataria com roubo de informações das empresas. Assim, deve-se entender que, embora a internet tenha auxiliado na diminuição das distâncias e na aceleração da comunicação mundial, o seu uso indevido pode provocar prejuízos às estruturas sociais, econômicas, políticas e culturais dos países. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.